Fala, minha galerinha! Hoje no Contabilizando eu vou fazer um vídeo que já tinham me pedido há muito tempo para ser gravado, que é contando um pouco da minha história como trainee. Como foi a experiência de ser trainee? Então roda a vinheta porque está no ar. Bom, eu lembro que desde a minha época, eu acho que até antes, tinha uma emoção muito grande, uma curiosidade, um interesse sobre como é que são os processos de trainee, como é ser trainee de uma empresa. E eu fui trainee de auditoria na PwC, na minha época PricewaterhouseCoopers, e eu vou contar um pouco da minha história. Então, eu já entrei no processo ali, de todo o processo que existe até hoje, que é você fazer seleção de currículo, escreve seu currículo, faz a seleção, depois prova online. Na minha época, eu acho que foi raciocínio lógico, inglês e língua portuguesa, prova online. Depois a gente participou por uma dinâmica de grupo. Todas essas etapas elas eram eliminatórias. E aí foi a dinâmica de grupo, fiz uma dinâmica de grupo lá e na dinâmica de grupo também fui aprovado, passei para a etapa final das entrevistas. Nas entrevistas eu fui entrevistado por 3 pessoas, 2 gerentes, uma gerente, um gerente e um sócio de auditoria. E as perguntas eram as mais variadas possíveis, desde a minha história, desde por que eu estava interessado em entrar na PwC e entrar em auditoria, ser trainee de auditoria, como também sobre minha vida, o que é que eu fazia, quais eram os meus hobbies. Muitas vezes eu estava sentindo que eu estava batendo um papo, não estava sendo entrevistado. E depois desse processo todo, que durou aproximadamente uns 4 meses mais ou menos, eu recebi a ligação que eu tinha sido aprovado como trainee de auditoria da PwC. Logicamente que a felicidade foi grande e a expectativa também era muito grande, porque eu estava estagiando, eu estava ali no 5º semestre da faculdade e estava em estágio, pedi demissão do meu estágio e ia começar a trabalhar. E tinha todo aquele processo também de conciliar a faculdade, a graduação com o trabalho de auditoria, que envolvia muitas viagens. Eu fui trainee do escritório de Salvador e a maior parte dos clientes do escritório de Salvador na época estavam em São Paulo. E o meu cliente também era em São Paulo. Então eu tive que conciliar as viagens. Mas quando entra numa auditoria, numa trainee de auditoria, você não precisa se preocupar se você não tem conhecimento sobre os assuntos, sobre o que é uma auditoria, até sobre contabilidade. Porque durante um mês, o meu primeiro mês, no mês de julho de 2010, eu ia para o escritório da Price só para ter aula. Então eu tinha aula de 8h30 às 5h30 da tarde, aula de contabilidade básica, porque tem gente que veio de administração, de economia, de outros cursos, nunca nem viu um razonete, não sabe o que é conta T, não sabe o que é débito e crédito, nada disso. Mas tem aula de contabilidade e aí a gente sai de lá um pouco mais preparado, entendendo um pouco mais sobre o assunto. Aí depois desse processo a gente vai a campo, fica 2 semanas em campo, começa a fazer algum trabalhozinho ali, outro trabalho, para ir entendendo mais e depois a gente volta para um treinamento que já não é mais de contabilidade, um treinamento de auditoria, para você entender as práticas, o que é auditar, como é um processo de auditoria. E depois disso você vai a campo novamente e aí começa o seu trabalho. É muito importante você ter em mente que o trainee, numa cadeia alimentar, digamos assim, de uma empresa de auditoria, está no nível mais baixo, está na base. Então vão ter alguns trabalhos que você vai fazer que você pode se achar muito superior, muito qualificado para fazer, mas vai ter que ser feito. Então a gente tinha que fazer no processo de circularização, tinha que envelopar cartas, controlar o recebimento de cartas, fazer resumo de atas, controlar as horas de toda a equipe, levar os malões com as pastas. Hoje em dia, muito esse trabalho já está todo informatizado, então não precisa fazer algumas coisas dessas. Mas na época precisava e você tem que ter a humildade de entender que é necessário, que é preciso ser feito, que alguém tem que fazer e naquela hierarquia ali, a pessoa que menos tem um conhecimento técnico é você e você vai ter que fazer. Mas no outro ano, vai vir um trainee, você vai ser promovido, assistente júnior e não vai precisar fazer. Mas foi um ano extremamente importante, significativo, um ano de que o conhecimento, você sente a quantidade de coisas que você aprende num curto espaço de tempo. Um ano muito intenso também, com muitos treinamentos. As empresas de auditoria elas costumam dar muitos treinamentos para seus funcionários. Um ano de muito desenvolvimento, de entendimento sobre liderança. Você aprende ali também um pouco como é que os líderes de equipe se comportam e como é que você deve se comportar também. Você aprende
a lidar com outras pessoas, porque é o tempo todo um trabalho de auditoria, é o tempo todo você tendo que se relacionar com o cliente. E pior de tudo, que é o seguinte, o seu cliente muitas vezes ele não gosta da sua presença, porque ele acha que tá auditando, tá procurando erro aqui no meu trabalho. Então é também aprender a lidar, a negociar prazos, a negociar arquivos que você vai precisar, a ele entender que você não está contra ele. É você também desenvolver um processo ali de convencimento, de conseguir conquistar a confiança dos clientes que você está auditando. Então é um ano muito intenso, mas ao mesmo tempo muito prazeroso. Para mim mesmo foi uma experiência incrível, que foi minha equipe, meu ano de trainee, foram 22 trainees no escritório de Salvador e foi uma amizade muito grande. A gente não só estudava, ficava muito tempo estudando junto depois do horário do trabalho, ficava discutindo temas contábeis, se ajudava mesmo em equipes diferentes, como também saía muito para curtir, para beber. Fizemos festa, criamos festas que viraram tradição no escritório de Salvador. Então foi um ano também de muita diversão. E é o que eu digo para você, aproveite, você que está interessado em ser trainee ou que é trainee agora de uma empresa de auditoria, aproveite para adquirir o máximo de conhecimento que você puder, mas não deixe também de focar nas relações profissionais, nas relações pessoais. O tempo passa muito rápido e o que fica no final do dia são essas coisas legais, esses momentos de diversão, apesar do trabalho extenso, de muito estresse às vezes, mas no final do dia você vê que vale a pena sim. Se você quer saber um pouco mais sobre esse processo de ser trainee em auditoria, sobre a vida em auditoria, deixa nos comentários. Se tem sugestão de algum vídeo, pode falar aqui pra gente que vai ser um prazer em gravar. Não esqueça de curtir esse vídeo, um grande beijo e até a próxima. Valeu!